Nessa noite, irmãos, na direção do Espírito Santo, eu quero estar falando um pouco sobre as promessas de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Podemos ver aqui, irmãos, né? Josué aqui falando para o povo, falando para Israel, né? Palavra alguma falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu, irmãos. Que maravilha, né? Este é o nosso Deus. Aleluia. Este é o nosso Deus. E como é que nós, como esperar o tempo da promessa, irmãos? Como esperar o tempo da promessa, né? Fica aí, né? Uma pergunta, né? Para todos nós, né? Promessa Deus ele já fez para todos nós. Agora, como esperar o tempo da promessa? Aleluia. Deus ele fez essas promessas para Israel, né? Deus ele fez, todos nós sabemos que Deus ele fez essas promessas para Israel. Agora, puxando para a nossa atualidade, como esperar o tempo da promessa chegar em nossas vidas? Aleluia. Aleluia. Nesta noite, irmãos, baseado em cima desta mensagem aqui, eu quero aqui estar falando três fatores, somente três fatores específicos conduzentes aos seus triunfos. Somente três fatores. Amém? Somente três. O primeiro fator que eu quero falar nesta noite, baseado em cima desta palavra, eu quero falar sobre a fé. Diga comigo, fé. Fé. Aleluia. Eu quero falar sobre a fé. O segundo fator, baseado em cima desta mensagem nesta noite, eu quero falar sobre a esperança. Diga comigo, esperança. Esperança. Esperança, irmãos. E o terceiro fator, baseado em cima desta mensagem, eu quero falar sobre santidade. Diga comigo, santidade. Santidade, irmãos. Veja bem, eu quero estar falando desses três fatores exatamente em cima desta mensagem nesta noite, né? Eu disse o seguinte: como esperar o tempo da promessa? Como? Aleluia. Promessa todos nós já recebemos, né? Deus, ele já nos fez essa promessa. Aleluia. Agora, como esperar? Aleluia. Primeiro fator, como eu disse, eu falei sobre a fé. Aleluia. Veja bem, quando nós falamos de fé, o que vem exatamente na nossa mente, vem o nome de Abraão, não é verdade? Quando nós falamos sobre a fé, vem logo na nossa mente, né, Abraão, porque Abraão foi considerado o pai da fé. Aleluia. Veja bem, Abraão ele mostrou tudo isso aí para Deus exatamente através das suas obras. Por isso que Abraão ele foi considerado o pai da fé. Eu quero saber o objetivo. Lembra daquela palavra ali que Deus disse para Abraão no capítulo 6, ou seja, no capítulo 15, no verso 6, que ele creu, ou seja, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Não sei se você já viu essa passagem ali no livro de Gênesis, capítulo 15, no verso 6. A Bíblia falando o seguinte: ele creu, ele quem? Abraão. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Olha aí. Aleluia. Veja bem, podemos ver que ali, irmãos, a justiça de Deus já estava caracterizando a vida de Abraão.
justiça de Deus, prestem bastante atenção, a justiça de Deus ali já estava caracterizando a vida de Abraão. Aleluia. Ali Abraão já tinha mostrado ou demonstrado para Deus que verdadeiramente ele cria em Deus. Então por isso que ali a Bíblia está falando que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. E consequentemente, irmãos, a justiça de Deus já estava caracterizando a vida de Abraão. Vocês lembram que no mesmo livro, porém no capítulo 18, no verso 19, a Bíblia vai falar que Deus, ele elogia Abraão e Deus ele fala o seguinte, que ele há de ordenar toda a sua casa. Glória a Deus. Ele há de ordenar toda a sua casa. Olha Deus aí agora elogiando Abraão. Olha Deus aí agora colocando toda a sua confiança em Abraão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele há de ordenar toda a sua casa. Aleluia. Ele há de instruir toda a sua família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, veja bem, olha como é de suma importância, irmãos, nós continuarmos crendo nas promessas de Deus. É de suma importância. Olha que Abraão já tinha enfrentado várias dificuldades. O homem já tinha enfrentado várias dificuldades. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Embora possa haver transtorno e aparente fracasso, a promessa de Deus se cumprirá. Foi exatamente isso aí que Abraão, ele creu. Eu vou repetir, embora possa haver transtorno e aparente fracasso, a promessa de Deus se cumprirá. Ou seja, independentemente das circunstâncias, irmão, independentemente das circunstâncias, a promessa de Deus se cumprirá. Que maravilha, irmãos! Que maravilha! Aleluia! E Deus agora estava elogiando Abraão. Deus estava altamente elogiando o seu servo. Aleluia, louvado seja Deus. Deus ele sabia, irmãos, que através da fé de Abraão agora deixaria um legado. Ele deixaria um legado. É justamente isso, irmãos, que nós temos que demonstrar para Deus. É esta fé. Glória a Deus. É esta fé que nós temos que demonstrar para Deus. Independentemente das circunstâncias que nós estamos passando hoje, mas a promessa de Deus se cumprirá. Aleluia. Glória a Deus. E é exatamente este legado que Abraão agora iria deixar. Olha que o homem ainda, irmãos, aleluia, não tinha nem filho. Não tinha nem filho ainda. Abraão não tinha nem um herdeiro ainda, irmãos. Mas ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Aleluia. Vocês acham que foi fácil para Abraão? Claro que não, irmãos. Não foi fácil para Abraão, porque Abraão já era avançado em idade, assim como a tua esposa também era. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sem querer contar que Abraão ele veio de uma família idólatra. Família idólatra. Aleluia. Mas quando ele recebeu ali o convite de Deus, o chamado de Deus, Abraão ele não
duas vezes, irmão. Aleluia. Ele não pensou duas vezes, irmãos. Ele foi. Sem saber para onde ele estava indo, mas ele foi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É assim que nós temos que ser. É assim que nós temos que ser. Nesses dias tão difíceis que nós estamos passando, irmãos, em cima dessa terra. Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Não é verdade? Como está difícil criar filhos nos nossos dias de hoje? Como está difícil criar filhos nos nossos dias de hoje? No meio de uma geração tão corrompida que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas mesmo assim, irmão, nós temos que crer. Nós temos que crer nesse Deus. Nós temos que crer. Nós temos que crer que depois de nós aqui, nós poderemos até mesmo partir, mas nós deixaremos um legado. Um legado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Independentemente, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome. Quem pode exaltar Jesus aí? Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O cumprimento das promessas de Deus é tão seguro quanto a grandeza de Deus, irmão. O cumprimento das promessas de Deus é tão seguro quanto as grandezas de Deus. Aleluia. Aleluia! Eu vou repetir. O cumprimento das promessas de Deus é tão seguro quanto as grandezas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! E como que nós alcancemos aí as promessas de Deus? Ou seja, como que nós alcancemos as promessas de Deus, claro. Como? Como que nós alcancemos as promessas de Deus? É através da oração. Como eu já disse aqui, eu vou repetir. A oração, ela traz o cumprimento da promessa. E como que nós alcancemos as promessas de Deus, irmãos? É através da oração. Nada vem de mão, aleluia, beijada. Nada vem de mão beijada, nada vem fácil para nós, irmãos. De braços cruzados, nós não iremos vencer. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta, irmãos, que de braços cruzados ninguém vence. Ninguém vence. Por isso que eu disse, eu vou repetir. A oração atrai o cumprimento da promessa. Você crê que Deus, Ele irá salvar o teu filho? Deus, Ele irá salvar o teu marido? Deus, Ele irá salvar a tua filha? A oração atrai o cumprimento da promessa. Se você orar, certamente a promessa chegará. Aleluia! Aquilo que eu disse, o cumprimento das promessas de Deus é tão seguro quanto as grandezas de Deus. Aleluia! Eu quero falar um pouco também sobre a esperança nesta noite. Eu quero falar sobre a esperança. Podemos ver, irmãos, que fé e esperança andam lado a lado. Se você ter fé, certamente você terá esperança. Então as duas coisas andam lado a lado. Quem tem esperança aí? Aleluia! Que maravilha!
um homem avançado em idade. Era um homem velho, avançado em idade. Mas a Bíblia diz que aquele velho homem, ele tinha uma grande esperança. Esperança, irmãos, que muitos já perderam nos nossos dias atuais. A esperança que aquele homem tinha, muitos já perderam nos nossos dias atuais. Aquele homem, ele tinha uma esperança de um dia pegar Jesus Cristo sobre os seus braços. E ele falou para Deus: Senhor, não me deixe morrer antes de eu pegar o Cristo sobre os meus braços. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, olha que maravilha, irmãos. Como eu disse, a esperança que aquele homem tinha, muitos já perderam nos nossos dias atuais. Quantas pessoas que já não têm mais esperança na volta de Jesus Cristo? Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que já perderam a esperança da volta de Jesus? Pedro disse: e nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. E quantas pessoas que já perderam a esperança, aleluia, nos nossos dias atuais? Só que a esperança daquele velho homem de Simeão estava acesa, estava ativa. Estava ativa. Ele disse: Senhor, não me deixe morrer, Senhor, antes do Senhor realizar o desejo do meu coração de um dia pegar Jesus sobre os meus braços. Aleluia! Louvado seja Deus! Simeão estava seguro que iria concretizar a esperança da glória de Deus. Simeão estava seguro que ele iria concretizar, aleluia, aleluia, a esperança da glória de Deus. Ele estava seguro que ele iria concretizar a esperança da glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus, ele realizou a esperança do desejo do coração de Simeão. É esse desejo, irmãos, que nós não podemos deixar Satanás roubar do nosso coração. É esse desejo. Aleluia. A única esperança que a igreja tem é de um dia morar lá nas mansões celestiais com Jesus. A única esperança, irmão. Você pode até ter aí uma esperança de ter uma casa própria, um carro, enfim, mas a esperança maior é essa. É de um dia morar nas mansões celestiais com Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, a partir do momento que nós coloquemos isso em nossos corações, irmãos, podemos ter absolutamente certeza, irmãos. Satanás, ele pode vir do jeito que ele quiser vir, mas ele não conseguirá tirar isso do seu coração. Ele não conseguirá, irmãos, mas a partir do momento que você colocar esse propósito no teu coração, de um dia morar nas mansões celestiais com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente, irmãos, tem gente que quer, mas as coisas desta vida, as coisas desta terra, acaba tirando esse desejo do coração da pessoa. Se você perguntar qualquer um, todos vão dizer que querem um dia morar lá. Mas muitos não conseguem exatamente por causa das coisas dessa terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, veja bem, nunca troque aquilo que você mais quer por aquilo que você quer no momento, irmão. Vou repetir, nunca troque aquilo que você mais quer por aquilo que você quer no momento. Porque aquilo que você mais quer, aleluia, é eterno. Aquilo que você mais quer pode ser uma coisa eterna para você. Agora, aquilo que você quer no momento é passageiro. Aquilo que você quer no momento é momentâneo. E quantas pessoas que têm feito isso? Tem trocado aquilo que ele mais quer simplesmente por aquilo que ele quer no momento. Quantas pessoas, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas que têm trocado aquilo que ele mais quer por uma pedra de crack. Quantas pessoas que têm trocado aquilo que ele mais quer por uma pedra de crack? Quantas pessoas que têm trocado aquilo que ele mais quer, aleluia, pela bucha de maconha? Quantas pessoas que têm trocado aquilo que ele mais quer por uma cocaína? Quantas pessoas que têm trocado aquilo que ele mais quer por prostituição? Quantas pessoas? E pior que muitas dessas pessoas, irmãos, já não fazem mais parte da terra dos viventes. Muitas dessas pessoas já desceram à sepultura. Porque trocaram aquilo que ele mais queria, que era a salvação, por aquilo que a alma dele queria no momento que era passageiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Simeão, ele almejava isso aí. Senhor, não me deixe morrer antes de pegar Jesus sobre os meus braços. Aleluia. E aquela promessa, irmãos, aquela promessa que Deus fez para ele foi realizada. Aquela promessa que Deus fez para ele foi realizada. Glória a Deus, aleluia a Deus. Aleluia. Para poder finalizar, eu quero falar sobre santidade. Só para poder finalizar. Já falei sobre fé, falei sobre esperança, agora eu quero falar sobre santidade. Essas três coisas, irmãos, para que as promessas de Deus venham se concretizar em nossas vidas. Essas três coisinhas nós temos que agarrar. Essas três coisinhas que nós temos que abraçar: fé, esperança e santidade. Aleluia. Podemos ver, irmãos, rapidamente aqui que Israel, muitos deles ficaram no meio do caminho porque eles não praticaram essas três coisinhas. Israel não praticou essas três coisinhas. Por essa razão, eles ficaram no meio do caminho. Eles não praticaram a fé, não praticaram a esperança e não praticou a santidade. Aleluia. Louco, o negócio é sério, irmão. O negócio é sério. Aleluia. Irmão, veja bem. A esperança, irmãos, como é que eu posso explicar aqui? A fé é tão... Não, o futuro, melhor dizendo. O futuro é tão certo quanto a esperança, irmãos. O futuro é tão certo quanto a esperança, irmãos. O futuro é tão certo quanto a esperança. Por que Israel, eles morreram no deserto? Porque Israel só lembrava do passado. Então quer dizer que lembrar do passado vale. Agora lembrar do
Aleluia. E falando sobre santidade, irmãos, veja bem. Aleluia, louvado seja Deus. Podemos ver que Jesus ele orava para que os seus discípulos fossem alicerçados na santidade, irmãos. Jesus ele se preocupava muito com isso aí, muito com a santidade dos seus discípulos. Por isso que constantemente o mestre estava orando para que os seus discípulos fossem alicerçados na santidade. Jesus ele sempre estava empenhando para que os seus discípulos fossem alicerçados na santidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santidade, irmãos, é algo, é uma coisa que significa separação. Santidade significa separação. Nós temos que ser pessoas separadas do pecado. Nós temos que ser pessoas separadas do pecado. Nós temos que ser diferente do mundo. Nós temos que ser diferente do mundo. A Bíblia diz, irmão, sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós temos que ser separados do pecado. Não ameis o mundo e nem aquilo que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Está lá no livro de João, Epístola de João, capítulo 2, no verso 15 até o 17, se eu não me falha a memória. Então nós temos que ser pessoas separadas. O que Paulo ele disse? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformei, olha aí, e não vos conformei com este mundo. Aleluia! Mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Hoje, irmãos, hoje está sendo ao contrário. Hoje a igreja está sendo influenciada pelo mundo. Muitos, não vou generalizar, claro que eu não vou generalizar, mas muitos estão sendo influenciados pelo mundo. O certo, irmãos, é a igreja influenciar o mundo vir para a igreja. É nós que temos que influenciar o mundo vir para a igreja. Está sendo o contrário. Muitos estão sendo influenciados pelo mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Daniel, irmãos? Quem lembra de Daniel ali? Daniel esteve dentro de Babilônia, uma cultura completamente diferente da cultura judaica. Daniel enfrentou uma maior pedreira da sua vida. Era um jovem, mas a Bíblia diz que Daniel ele tinha habilidade para poder estar dentro do palácio. Ele tinha habilidade. Agora vocês imaginam se Daniel não tivesse habilidade. Daniel seria o primeiro a se contaminar com os manjares do rei. Mas Daniel, irmãos, ele colocou no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. Aleluia! Daniel, irmãos, ele não abriu mão das suas convicções. Ele não abriu mão das suas convicções. Aleluia. Ele soube, irmãos, ele soube conviver. Ele soube conviver dentro do palácio. Aleluia. Ele soube conviver. Ele não deixou se influenciar com as influências de Nabucodonosor.
Ele não deixou se influenciar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Será que nós estamos aptos, irmãos? Será que nós estamos aptos verdadeiramente para poder viver em certos lugares? Será que nós podemos ter as mesmas habilidades que Daniel teve para poder viver em determinados lugares? Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Não é o lugar, irmãos, não é o lugar que tem que nos contaminar, claro que não. Não é o lugar que tem que nos contaminar, claro que não. É você que vai fazer a diferença, irmãos. Aleluia, no seu modo de vida. É você que vai fazer a diferença nesse determinado lugar com o seu modo de vida. Não é o lugar que vai te contaminar, isso não tem nada a ver. Se fosse assim, José seria contaminado dentro do Egito. Aleluia. Se fosse assim, Daniel seria contaminado dentro do palácio. Então não é o lugar que vai nos contaminar, é nós que iremos fazer a diferença para o nosso modo de viver. É nós que iremos fazer a diferença para o nosso modo de viver. Então não vamos abrir mão das nossas convicções. Você tem absolutamente certeza que aquela palavrinha que está lá no livro de Hebreus, sem santificação ninguém verá a Deus. Vamos continuar nos santificando. Vamos nos continuar nos santificando, irmãos. Deixa quem quiser nos criticar. Deixa quem quiser nos criticar. Vamos continuar nos santificando. Para que as promessas de Deus venham a ser concretizadas em nossas vidas. Que Deus abençoe.